A Praia de Iracema é um símbolo de beleza e referência da cidade de Fortaleza. Um bairro de poucas ruas, que com o passar do tempo foi estendido para ruas de bairros vizinhos. A praia tem um histórico de altos e baixos. Na década de 90, era um dos lugares mais frequentados da noite cearense. Depois disso, ficou um pouco abandonada. A prostituição, o turismo sexual e a criminalidade espantaram o fortalezense. Por causa disso, um grupo de cearenses deu início ao projeto Praia de Iracema Já, pela requalificação e revitalização do bairro. A iniciativa começou na rede social Facebook. Em 3 dias, a página foi apoiada por mais de 1.000 internautas. Hoje, ela conta com mais de 10.000 apoiadores da causa. A luta desses amantes da Praia de Iracema é que ela seja reconstruída e que tenha de volta o seu antigo público. O morador da Praia de Iracema há 32 anos, Pedro Álvares, é participante do projeto. Ele nos ajudou a compor essa matéria, nos contando tudo ou quase tudo que sabe da história desse local. Pedro, você conhece tudo da Praia de Iracema? Tudo não, porque pessoas que já morreram conhecem mais que eu. Mas como eu estou aqui desde 1979, eu conheço quase tudo, porque eu tenho também a memória dessas pessoas. Dos bares que já se foram, dos restaurantes como o Lido, como o Cirandinha, como o Estoril, que a gente está aqui do lado dele. Então o Cais Bar. Então a gente viveu essa experiência desde o movimento estudantil, em 1975, quando eu ainda era um jovem. Então eu trago isso na memória, na saudade e na vontade de que tudo volte a ser como antes. No início, era chamada de Praia do Peixe, quando era apenas uma vila de pescadores. Depois virou a Praia dos Amores, quando casais de namorados usavam a bela paisagem como cenário de suas histórias de amor. Após alguns anos, o empresário Demócrito Rocha fez um concurso para criar um nome para a praia. O escolhido foi Praia de Iracema. A Praia de Iracema era um reduto de pescadores. Ela se chamava Praia do Peixe. Não havia aqui nenhum poder econômico, porque o poder econômico estava concentrado em áreas do centro. O centro, Jacarecanga, eram os únicos bairros dessa cidade. E tudo era concentrado no centro. Então, aqui na ponte metálica, aquela segunda ponte, que essa aqui nunca serviu para nada, ela foi construída e parou. Ela seria o nosso segundo porto. Mas o porto do Mucuripe começou a ser construído, então a obra foi parada, foi interditada. Fortaleza e a Orla foram habitadas do interior para cá. Até hoje é assim que funciona. Todas as famílias que aqui residem vieram do interior. Ao contrário de outros estados do Nordeste, que a colonização saiu do litoral para o interior. Então a única coisa, o começo dessa visão do mar foram os exportadores de algodão, os exportadores de pele, que eles vieram para o porto exportar. Então a janela deles para o mundo era o porto. E aí Fortaleza e a orla do Ceará inteira começou a ser habitada pelo poder econômico, pelas pessoas, pelas famílias. As casas da Praia de Iracema foram construídas para veraneio de famílias que moravam na própria capital. O mais curioso de tudo é que elas foram projetadas de costas para o mar. Quando a Aldeota se formou, que era o Outeiro, depois Santos Dumont e hoje chama Aldeota, esse poder econômico se transferiu e deixaram essas casas, esses casarões, esses sobrados, frente ao mar, abandonados. A Praia de Iracema entrou na primeira decadência dela. Abandonada pelo poder econômico, pelas famílias, ela se tornou inútil. Não tinha mais nenhum valor econômico, nenhuma utilização econômica. E aí foi a primeira grande crise dela. Pedro, na sua opinião, por que a Praia de Iracema tem um histórico de altos e baixos? Isso é da natureza do próprio modelo que a gente vive, né? E é natural, a Praia de Iracema, ela é uma coisa da cidade, ela não é de quem mora aqui, porque é patrimônio ela é patrimônio de todos os cearenses. E há uma grande ambição em relação à Praia de Iracema. Se nós considerarmos que Fortaleza, o próprio estado do Ceará, é um lugar sem memória, que se destrói muita coisa para ter lucro, né, por especulação, eu acho que é a nossa herança. Quer dizer, nós temos aqui
uma herança de meio árabe. Quer dizer, parece que a gente não precisa muito de memória, a gente é muito nômade. O cearense mora em qualquer lugar do mundo e não sofre tanto como os outros povos. Sabe, o cearense daqui entra num navio desse, vai ser cozinheiro lá em Portugal, ou da Espanha, ou na Alemanha. Daqui uns dias ele continua sendo cearense, mas ninguém nota que ele é cearense. Ele tem um poder de adaptação muito fácil. E a nossa memória, ela é muito diferente da memória de Recife, Pernambuco, Olinda, da memória dos baianos, da memória do Rio de Janeiro. As pessoas aqui, elas parecem que têm vergonha da sua história. E não pode ser assim. Todo lugar do mundo tem que ter uma história, e tem que preservar, e tem que olhar para a história, para não repetir os mesmos erros. O Ceará é o único lugar que tem grandes pessoas na história nacional e não preza isso. Após a primeira grande crise, a Praia de Iracema voltou a ser ocupada, dessa vez pelo movimento estudantil na época da ditadura militar. As reuniões criativas eram efervescentes. Aconteciam no Estoril, batizando o local como ponto de encontro da elite intelectual de Fortaleza. Assim como a Praia de Iracema, o Estoril teve seus altos e baixos. A casa foi construída pela família Porto. Depois serviu como base para militares americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Nos dias livres, o Estoril virava casa de encontros noturnos, onde somente mulheres eram convidadas. Os americanos vieram para cá, fizeram daqui a sua base para ir para a África, e aqui virou o lugar de diversão deles. Se você olhar, essa casa ela é diferente disso aqui. Isso aqui era o cassino deles. Então, a arquitetura dos dois é completamente divergente. E quando eles faziam as festas aí, eles proibiam entrar cearenses, homens, só podia entrar mulher. Houve uma reação brutal na cidade, começou-se a chamar as mulheres que andavam aqui de Coca-Colas. E criou-se um cordão das Coca-Cola, um bloco de carnaval, onde os homens saíam vestidos de mulher e grávidos, todos eles grávidos. Era uma crítica ferrenha ao que acontecia nesse pequeno local, né? A cidade toda via isso. E, finalmente, com a saída das famílias da Praia de Iracema, ele se tornou um lugar boêmio, onde intelectuais da universidade, professores, alunos da Universidade Federal do Ceará e dos partidos políticos vinham para cá discutir o fim da ditadura na mesa de bar. Essa foi a sua época de estudante? Foi a minha época, foi em 1975, a ditadura já estava arrumando para acabar, mas era muito efervescente. Havia uma coisa muito interessante, isso aqui não tinha luz, não tinha coleta de lixo, o bairro estava completamente abandonado. Mas o Estoril era esse reduto. Então, se o Ivan Lins vinha fazer um show, o Gonzaguinha no Teatro Zé Alencar, ou não sei quem, qualquer pessoa, a Elis Regina era trazido do Teatro Zé Alencar direto para o Estoril, porque o Estoril era o reduto de intelectuais e boêmios. E nessa época ainda tinha vila de pescador aqui? Não. A Vila de Pescador é uma acabou... outra fase, né, da Praia de ela é anterior, a Praia do Peixe, ela é anterior à presença das famílias ricas da cidade. O que ainda restou da Praia de Iracema nessa época? Restou a Ponte Velha, que resiste como a música, como diz Ednardo na Longarina. Né? Então existe aquela ponte, essa daí, a ponte metálica que foi o Porto. Você tem a Alfândega, que vai ser o Centro Cultural da Caixa, que eu ouvi dizer que vai ser inaugurado em setembro. No início, né? Onde era a Caixa Econômica ali. Você tem o Estoril, você tem agora o Centro Cultural Iracema, que está sendo feito, já está pronto ali. Você tem, o que mais que você tem? Você tem ainda alguns casarios. Tem a igrejinha ali a igrejinha de São Pedro, que já foi reformada, que está muito bonita. Você tem aquele hotel que está tombado, mas está tombando literalmente como as coisas daqui quando são tombadas. O dono deixa cair, já que ele não consegue fazer nada, ele espera que caia. Aquele hotel, Iracema Plaza, está caindo em cima dos carros, pedaços. Está, inclusive, caindo em cima das pessoas, né? Mas o que existe mais de importante da Praia de Iracema é a memória afetiva. A cidade curtiu durante décadas, gerações e gerações, curtiram a Praia de Iracema. E a Praia de Iracema tem vivido assim, de altos e baixos, como você disse. E você, como morador da Praia de Iracema, o que você tem observado aqui na praia nesses últimos anos? A gente sofreu muito com aquela invasão indiscriminada, ampla, de estrangeiros que vinham aqui em busca de sexo, droga e rock and roll. Eram trabalhadores sazonais, sobretudo da Itália, mas vinham de vários outros lugares também. E eles vinham em busca disso, né? E ela foi invadida
E, ao mesmo tempo, o poder público ausentou-se disso e a cidade ausentou-se de defendê-la. Os veículos de comunicação só faziam dizer: a praia de Iracema está um caos. Eu acho que a praia de Iracema é a cara de Fortaleza. Fortaleza, ela admite todas as classes sociais juntas num só lugar. Isso não acontece em todo o Brasil. Existe um apartheid nessas coisas. Por exemplo, você vai... Poucos lugares de Fortaleza só aceitam a elite. Fortaleza é muito democrática nesse negócio. Fortaleza é muito rebelde. Para comemorar o aniversário de Fortaleza, o que você deseja para a praia de Iracema? O que eu desejo é o que está explicitado nos nossos princípios lá no Praia de Iracema, Reconstrução Já. É que essa praia seja devolvida aos fortalezenses. Ela não é nossa, dos moradores, é um bairro pequeno. A Praia de Iracema tem 3 ruas, ela foi até ampliada, ela vai agora até o Ideal. Não sei para que fizeram isso, porque ela não ia até o Ideal. Ela ia até onde? Ela ia bem antes, ela parava bem aqui. Depois do final da rua Tabajara? Da João Cordeiro ela parava, ampliaram, não sei por que razão. Mas o que é importante nessa história é que a gente quer a Praia de Iracema de volta. Não só para nós, moradores, mas para todos os cearenses, para todos os visitantes, sejam de qualquer lugar do mundo, que não venham para cá na intenção de comprar sexo, droga e bater nas nossas mulheres, nas nossas nativas. Isso nós não queremos, não admitiremos mais. Isso aconteceu uma vez, eu estou todo arrepiado. Mas isso jamais acontecerá. Não admitiremos mais omissão do poder público, nem a nossa própria missão como moradores. A gente quer receber de volta a nossa praia, limpa, digna e para todos. Não é só nossa, nós nunca quisemos isso. Praia de Iracema é de todos os cearenses e de todos que venham visitá-la com respeito e que saiam daqui felizes e falando bem dela. Queremos sim de volta a nossa praia de Iracema, da nossa forte e bravia cidade. Que nós possamos nos levantar a partir de agora como atalaias desse tesouro, contra a exploração de nossas mulheres e crianças, contra a corrupção de nossos líderes, contra a omissão dos liderados. Praia de Iracema, de costas para o Brasil, à espera do estrangeiro, assim como no romance alencarino. Que essa guerreira não desfaleça e que seus filhos não sejam Moacir, o filho do sofrimento. Oremos.